E a gente vive dentro de casa, com medo, até de sair na rua. Acho que nenhum brasileiro se sente seguro andando nas ruas e tal. Sensação de potência, eu acho. Só pode fazer muita coisa. Onde quer que você vá, você tem que ficar atento, não pode dar bobeira. Tem sempre caso de assalto, você sempre conhece alguém que foi assaltado, que vê nas notícias. É muita insegurança, a gente não vê um bairro comum popular a mesma segurança de um bairro nobre. Então, é injusto. Viver em sociedade já é naturalmente conflituoso. Nós não temos como nos esquivar dos conflitos. E coube ao Estado, coube ao direito regular esse exercício para que essa convivência em sociedade fosse um tanto quanto harmoniosa, ou pelo menos, se os conflitos existirem, que o direito conseguisse regular. Ela tem algumas vertentes. Primeiro, a ordem pública, né? Que a manutenção da ordem pública e da paz pública é um dos objetivos, né, da segurança pública, mitigar os efeitos da criminalidade e, em certa medida, propiciar a convivência harmônica entre nós, né? A segurança, ela é fundamental dentro desse seio social e nós acreditamos que o Estado, na hora em que ele vai exercer, na hora que ele é garantidor dessa segurança, por mais que seja direito e responsabilidade de todos, mas é dever do Estado, nós acreditamos no Estado, que ele vai exercer bem o seu papel, que ele garanta a incolumidade de coisas e pessoas. Entre a teoria da Constituição, né, entre os direitos que nós temos e aqueles que são efetivamente colocados em prática no dia a dia, existe uma diferença gigante, mas não só na segurança pública, né? Vocês enxergam isso na saúde, vocês enxergam isso na alimentação, vocês enxergam isso no lazer, né? São muitos aspectos de direitos fundamentais que não são, de fato, cumpridos de acordo com o que a Constituição Cidadã prevê. Eu acho que segurança pública é um conjunto de ações tomadas pelo Estado para garantir o que a Constituição diz, né? Garantir a segurança do cidadão, mas eu acho que isso não acontece como planejado. O que seria essa eficácia plena da Constituição? É aquela norma constitucional que ela tem aptidão de produzir efeitos, de plano. Então é aquela norma constitucional que ela já tem total aptidão para produzir efeitos. Dentro desse cenário, nós temos que esse papel da segurança, ela tem essa força normativa e nós esperamos que ela aconteça de forma efetiva na nossa vida. Então, o que falha na nossa Constituição Federal não é a ausência normativa, mas a ausência de eficácia dessa norma constitucional. Então, a norma constitucional, ela tem diversos graus de eficácia, mas o grande problema, e esse é o grande desafio nosso, é a falta de efetividade. E o que vem a ser essa efetividade da norma constitucional? A efetividade seria esse experimentar a norma constitucional em nossa vida. Na minha opinião, a função do Estado é manter a ordem, manter a segurança pública, o que atualmente não acontece no Brasil. A gente vive um estado de caos, uma epidemia de insegurança pública. Locais do Estado brasileiro em que esse direito tem sido negado, né? Nós temos o Estado oficial, que prevê a legislação, que é produzida por nossos representantes eleitos, mas há determinadas regiões do Estado brasileiro em que o Estado paralelo governa, né? O Estado paralelo é quem determina as normas de segurança interna em determinados locais, em determinados territórios. Só isso existir já demonstra que a força normativa da Constituição nesses locais não está sendo respeitada.
O Estado, ele às vezes não é muito eficiente na prática, acaba faltando muitos investimentos para a área e isso acaba comprometendo a segurança do cidadão e da população brasileira em geral. Percebemos essas falhas que acontecem dentro do nosso cenário social. Nós temos uma norma constitucional que nos diz que é dever do Estado nos garantir essa segurança pública, mas quando a gente observa dentro de um cenário real, isso falha. Porque não tem posto policial dentro da cidade, que antigamente tinha, né? Postos policiais dentro da cidade, hoje não tem. Eu moro na cidade satélite e lá a segurança pública é horrorosa. A gente não vê uma viatura passando, os assaltos são constantes. O Estado se esforça muito para cumprir o papel dele de segurança pública, mas não é fácil, né? Vários fatores influenciam nessa questão. Não só a criminalidade em si, mas tudo que está em torno dela. Infelizmente hoje nós temos um efetivo muito reduzido, somos menos de 1.300 policiais para todo o estado do Rio Grande do Norte, então é um esforço realmente sobre-humano para poder fazer valer a justiça. Em todas as forças policiais a gente consegue identificar isso aí, né? Que existe um déficit, né, de efetivo pessoal, tanto para nível federal, estadual, né? A Polícia Militar aqui no RN hoje, infelizmente, é muito deficitária. A nossa missão institucional, né, é de servir o proteger a sociedade. Ou seja, o que é que o Estado, como segurança pública, a particularidade do nosso caso de Polícia Militar, a particularidade do possui e manutenção da ordem pública. Aí cada polícia dentro da sua esfera. A gente enxerga hoje uma tendência, né, tanto a cobrança da população quanto dos governantes em investir em segurança pública, né, é importantíssimo. As condições não são as melhores, porém, nós policiais damos o nosso melhor na nossa função, em todas as atividades que nós desempenhamos. Pode melhorar, vai melhorar, mas estamos aqui para cumprir nossa missão. Na hora em que o Estado falha, na hora em que o Estado não é bom prestador de serviço público, na hora em que o Estado ele não desempenha bem a tarefa para a qual ele tem a responsabilidade, o cidadão ele se arvora de uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de se defender, já que o Estado ele não é garantidor, já que o Estado ele não se presta a bem desempenhar suas atribuições, eis que vem o cidadão nesse afã de tentar resolver. O Estado que, digamos assim, concretiza a teoria de Hobbes do contrato social para que o Estado consiga viver em paz, os cidadãos do Estado possam viver em paz, né? Respeitando as regras do contrato social. Se o Estado não consegue garantir isso, a história mostra que o caminho decorrente dessa inação ou dessa omissão do Estado é a barbárie. É o olho por olho, é o dente por dente, eu vou resolver meus conflitos por mim mesmo, eu vou usar a medida que eu achar necessária, eu não vou experimentar limitações legislativas, eu vou experimentar o meu direito com as minhas próprias mãos. Hoje nós não estamos muito distante disso, porque quando a gente olha, os noticiários eles retratam isso de forma muito ampla. Sempre a gente encontra ali dentro daqueles cenários policiais a população cansada de furtos, às vezes é um furto numa mercearia, às vezes é um furto numa centralzinha de água e gás, e que a população está exausta e ela mesma tenta resolver, amarra aquele cidadão num poste, e muitas vezes ele dá graças a Deus quando a polícia aparece, porque ele sabe que ali, pelo menos, a polícia vai levá-lo, conduzi-lo e vai levar o poder punitivo do Estado e não das pessoas. É o retorno à lei dos mais fortes, e isso não é civilização, isso é barbárie. A ideia de um particular tentar garantir os seus direitos fundamentais de forma horizontal perante outro particular é uma ideia de autotutela, e isso é barbárie. Isso é lei do mais forte. Não é um estado de civilização. Se você espera, qual seria essa eficácia vertical? É aquela que o Estado se relaciona com o particular. Na hora em que o Estado deveria prestar, é dever dele, dar segurança pública.
e ele não consegue bem desempenhar a sua função, eis que vem o particular dentro de uma relação de horizontalidade buscar resolver através dos seus meios. Então, na hora em que existe essa falha nessa prestação de serviço do Estado para com o particular, dentro de uma relação horizontal, o particular ele vai tentar resolver sim. Mas, professora, o particular ele desapega-se de normas reguladoras? Não. Todos nós estamos sobre a égide da nossa Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito. E dentro das relações horizontais, isso também tem que ser observado. Agora, a minha grande preocupação é, será que esse particular, dentro das suas resolutividades pessoais de conflitos, o particular buscando resolver com o particular, já que o Estado não teve essa resolutividade, será que na hora eu vou estar me apegando a diretrizes constitucionais, orientações que estão previstas na Constituição? Tenho a séria impressão que não. A questão da elitização da segurança hoje é algo muito forte. É você, para garantir sua segurança, você tem que contratar uma empresa privada, porque o Estado ele não é garantidor e se ocorrer um ilícito, você chama muitas vezes o Estado e o Estado não tem estrutura suficiente para lhe dar a resposta. E aí você precisa buscar segurança privada. Mas quem é que pode ter uma segurança privada? Quem tem condições econômicas, quem tem a sua suficiência econômica para poder contratar. E aí a gente também não pode esquecer que isso pode gerar uma disparidade social. E aí o resto da população fica como? Nós estamos vivendo uma realidade social que uma grande parte da população não está tendo condições de ter o alimento na sua mesa. Quanto mais está pagando, não falo nem em moradia e lazer, que também são questões de viés constitucional. A Constituição nos garante lazer, mas como é que um cidadão hoje que ganha um salário mínimo, ele tem condições de ter o alimento, ter a moradia e ter todas as outras estruturas que sejam garantidoras para uma vida digna? Segurança, infelizmente, fica lá no final da fila. Ele vai viver sobre a margem e a condição de Deus. É o que resta. Você se sente seguro? Não. Em nenhum momento? Só quando eu tô com Deus. Infelizmente, essa é a tendência que nós estamos vivenciando hoje. O Estado ele não é bom prestador da segurança. Eu, por sua vez, ou busco a autotutela ou busco o mercado privado de segurança pública, mas só vai para o mercado privado quem tem condições de pagar. Quem defende o armamento diz que isso poderia, alguns que defendem, dizem equivocadamente que isso poderia contribuir para a segurança pública. Outros dizem que isso pode piorar a segurança pública. Não é o fato da população estar armada privadamente que vai garantir a segurança dela, e nem é o fato também de o Estado tirar a arma de todo mundo que vai garantir a segurança dela. O direito de se proteger, de ter uma arma, é um direito inerente ao ser humano. Tá? O direito de proteger sua propriedade, sua família, o que seja. Agora, deve ser regrado, deve ser regulamentado, isso deve ser cumprido e fiscalizado. O problema não está no avanço, no aumento do número de armas, está na falta de fiscalização, está na falta de punições efetivas, existentes e de educação com relação a quem utiliza a arma. Quando a gente vê na televisão, nas redes sociais, pessoas tendo as suas casas invadidas por criminosos, comerciantes tendo seus estabelecimentos invadidos por criminosos, e eles acreditam, obviamente, que se eles possuíssem uma arma de fogo nesses locais, eles poderiam proteger-se, como também o seu próprio patrimônio. Tudo que se regulamenta, que você cria concorrência, que você cria regras específicas, que você tem como fiscalizar, termina sendo mais eficiente do que você simplesmente proibir e criar mercados clandestinos. O fato de eu proibir armamento não vai evitar que existam pessoas armadas, elas vão comprar isso no mercado clandestino. Hoje a gente tem essa política muito forte
armamentista, de armar o cidadão para que ele busque, através de sua defesa pessoal, auxiliar as forças de segurança. Esse é um grande argumento. Não, eu busco o armamento não para matar ninguém, eu busco o armamento para minha defesa pessoal, para defender minha família, para defender os meus, para defender o meu patrimônio. Os defensores dessa política de armamento, de armar a população, esse é o grande viés de defesa deles. Só que eu me pergunto se isso realmente é a resolução desse nosso problema. Eu tenho a impressão que não. Para nós melhorarmos a nossa segurança é usar as estratégias que já funcionam dentro do Brasil em alguns lugares e tentar trazer para aqueles outros lugares onde não funcionam tão bem. E a segurança não se resolve apenas com a atuação estatal forte, né? Segurança é um direito fundamental que, para poder ter bons resultados, precisa estar aliado a outros direitos fundamentais. Prestação de serviços de saúde, nível educacional e profissionalização, sociais que diminuam a atratividade que o crime tem para alguns menos favorecidos. Então é um conjunto de políticas que tem que andar em conjunto, porque se alguém acredita que somente a intervenção estatal forte e investimentos na segurança repressiva vai conseguir promover, no longo prazo, melhorias nos índices de nossa segurança pública, não vão. O caminho para a superação não é superar, eu acho, porque o crime não vai ser superado, porque o conflito é inerente ao convívio humano. Agora, criar mecanismos que façam mitigar, diminuir os índices de violência, sobretudo crimes letais, né, contra o patrimônio ou contra a vida, por exemplo, isso sim depende de políticas preventivas, de enfrentamento à criminalidade, não punitivas, né? Então, passar por uma reestruturação de escolas, né, ampliar escolas em turnos integrais, levar o acesso à educação às populações mais extremas, né? É a ausência de normas ou é a ausência de políticas públicas? Ao meu ver, é a ausência de políticas públicas, não é vácuo normativo, não é ausência de normas, é a ausência de políticas públicas. Políticas públicas efetivas, políticas públicas que nos garantam, políticas públicas que façam com que o Estado realmente seja esse bom prestador de serviço. Porque, de um modo geral, e não é só na segurança pública, o Estado ele não é bom prestador de serviço. Ele falha na sua prestação de serviço. E isso você pode abrir o leque aí para as mais diversas leituras, quer seja na leitura da saúde, na leitura da educação e também no viés da segurança. O Estado ele não é bom prestador de serviço público. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida na avenida.